Olá, meus amados, bom dia a todos. Tudo na santa paz? Tudo tranquilo? Tudo lindo? Quero mandar um forte abraço aí para a galera de São João da Varjota. Rapaz, maravilha. Estou vendo que o Rian está por aí, não é? Rian Gabriel, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem, meus amados, na aula de hoje, de língua portuguesa, com o professor Fernando Santos, nós vamos trabalhar aqui apreciação e réplica. Ok, professor Fernando Santos, disciplina de língua portuguesa, análise linguística, com conteúdo apreciação e réplica. Eu vou aproveitar aqui e colocar o nosso roteiro da aula. Nós temos o objeto do conhecimento, que na realidade é o conteúdo, né? Já falamos, apreciação e réplica. Nós queremos que ao final da nossa aula, o nosso aluno possa reconhecer as estratégias de persuasão utilizadas em um texto. Estratégias de persuasão, né? Utilizadas em um texto. Bem como expressar a sua opinião sobre determinado assunto. Ah, professor, peraí, quer dizer então que nós vamos ter que persuadir, nós vamos ter que tentar mudar o comportamento do receptor, do leitor? Sim, é exatamente isso. Né? Nós temos que reconhecer que ali, né, eu tenho, de certa forma, um texto que é argumentativo e nós queremos, né, observar neste texto quais foram as estratégias de persuasão utilizadas, né, para que houvesse o convencimento. Na nossa aula de ontem, né, nós trabalhamos o texto informativo, né? E trabalhamos ainda a questão do texto informativo argumentativo, não foi? Então, a aula de hoje, de certa forma, dar continuidade àquilo que foi visto na aula anterior. Ok? E aí, galerinha? Estamos juntos? São João da Vajota, dá um oi para a gente aí, por favor. Dá um oi, diga assim, ok, professor, estamos aqui. Né? Eu vou pedir o meu amigo Alcemar para botar a tela cheia. Tela cheia aí, só no slidezão, para que a gente possa, né, verificar isso. Agora, meu nobre amigo, vamos aqui. Né? Vamos aqui. Para o primeiro slide. Primeiro slide. Eu só vou fazer aqui um ajuste aqui, viu, doutor? Assim, fica lindo desse jeito. Beleza. Ok? Então vamos lá. Apreciação e réplica nos textos argumentativos. Olha que coisa linda, né? Apreciação e réplica nos textos argumentativos. Nós vimos na aula de ontem o que é um texto argumentativo, não vimos? Eu vou aproveitar e vou colocar de novo aqui para vocês. Professor, o que é a apreciação? Vamos lá. Apreciação é o ato de apreciar, avaliar a situação ou condição de algo, de modo a analisar, julgar e observar determinada coisa. Ah, professor, eu achava que era algo diferente do que eu já sabia. Pois vem aqui, nenenzinho, olha, eu vou destacar aqui algumas palavrinhas interessantes, tá? Apreciação é o ato de apreciar, é o ato de avaliar, né, a situação ou condição de alguma coisa, de modo a julgar e observar determinada coisa. Beleza? Então, se eu estou diante, por exemplo, de um texto argumentativo,
eu vou fazer uma apreciação desse texto, vou fazer uma avaliação desse texto, né? Vou verificar quais foram as estratégias utilizadas, né, durante o texto para que houvesse, digamos, um acontecimento, né? Verificar aí o que foi o convencimento, ou seja, o que foi utilizado para convencer, quais foram os argumentos utilizados. Eu estou fazendo a minha apreciação e eu acho que é assim que deve ser feito, né? Tudo que você tiver à sua frente como informação, como leitura, não é? Você não deve absorver de imediato. Você deve fazer uma avaliação. Você deve apreciar. Porque senão, você vai sair noticiando algumas situações que não são de fato verdadeiras. Tá bom? Então é necessário que se faça essa avaliação prévia. Se você vai produzir um texto, avalie primeiro o que é que você vai escrever naquele texto. Verifique se aquele texto, né, está direcionado a alguém e não era a sua intenção isso, né? Então, antes de divulgar, faça essa apreciação, faça essa avaliação, tá? A apreciação, gente, ela significa o juízo de valor que é feito das situações e das pessoas. De acordo com a observação dos seus comportamentos, é criado um julgamento particular de cada indivíduo, ok? Apreciação significa o juízo de valor que é feito das situações e das pessoas. Juízo de valor. O que é o juízo de valor? É exatamente aquilo que se tem, aquilo que se acha a respeito de algo ou de alguém. Quando você emite, né, o seu parecer, o seu ponto de vista sobre alguma situação ou sobre alguém, você está fazendo esta apreciação. Ok? Aproveitando aqui, mandando um abraço para a nossa doutora, professora Fátima Campelo Matos. Tá? E aí, galera de São João da Varjota, né? Queria que vocês aí dissessem pelo menos assim: oi, prof, estamos por aqui. Fala aí comigo aí, por favor. Vem comigo aí, tá? Quero todo mundo ativo, hein? Quero todo mundo ativo. Muito bem. Olha só aqui. Olha só isso daqui, galerinha. Vamos fazer aqui um juízo. Você conseguiu observar isso aí, doutora Fátima? Esse errar é humano, hein? Olha que coisa legal aí. Errar é humano, hein, turma? Vamos apreciar o que nós escrevemos. Será se eu consigo compreender? Eu consigo. Mas aí eu observo, né, que eu tenho algo que destoa daquilo que preceitua os aspectos ortográficos da língua portuguesa, né? Onde deveria haver o H, a gente não usou. E onde deveria não haver, nós pusemos. Ah, prof, agora que eu saquei a ideia, agora que eu compreendi. Muito bem, depois de apreciar. Depois de apreciar. Vamos lá. Prof, e o que seria a réplica? Bem, olha aí, vamos analisar aí, doutor Alcemar, preste atenção. A apreciação e a réplica. O que é a réplica? Réplica, o mesmo que a partes, respostas, revides, contestações, objeções, refutações, trocos. A gente vê muito esse nome réplica
em situações de debates, né? Debates em diversas situações, né? Existem 3, 4, 5 pessoas debatendo sobre uma temática qualquer, né? Alguém faz uma pergunta para outro elemento, né? Aí alguém responde, aí o mediador diz, né? Réplica para o fulano de tal, né? Aí tem a réplica, tem a tréplica e um bocado de éplica por aí, né? Então a réplica é exatamente isso, é a resposta. É o revide. Professor, olha só. Eu estava agora há pouco falando com um teacher que tinha acabado de dar aula e ele disse, professor, eu só consigo ver réplica nesse sentido de dar o troco, de responder. E é exatamente isso. É exatamente isso, né? Muito bem. Prof, o que é uma contestação? Quando você contesta, você sabe dizer, Alcemar, quando você contesta alguma coisa? Sabe, não sabe? Vou perguntar para a minha querida colega Andressa, ela vai me responder que sim, ela sabe. Né? A Andressa sabe. Muito bem. Contestar é você dizer assim, não, neném, para aí. Não é nada disso, não. Né? Então, a contestação é aquilo que se utiliza para refutar ou contestar o que foi dito ou escrito. Né? Ou seja, você vai negar aquilo. Né? E claro, quando você contesta utilizando o quê? Argumento. Né? Um argumento que vai contrariar, né, aquela afirmação feita. É uma resposta que se opõe a uma crítica recebida. Se eu disser assim, rapaz, o Alcemar é o melhor diretor de imagem do canal Educação. Aí tem um jovem passando lá e diz assim, negativo, né. Só que não. Meu amigo. Aí você vai ter que justificar por que só que não. Né? Contestar. Né? Então, nós, quando estamos diante de um texto, nós vamos apreciar, né, o que o texto nos informa. Né? E se nós acharmos que não é, de fato, aquilo que está sendo publicado naquele texto, informado naquele texto, se você é contrário, aí você faz o quê? Contesta, né? Você vai ter a réplica, tá bom? Traição tem perdão? O que você acha, Alcemar? Traição tem perdão? A resposta, não. Esse não é a réplica. Não. Apenas erros podem ser perdoados e traição não é um erro, e sim uma escolha. Você concorda, professora Fátima? Que traição tem perdão? E a resposta é não. Aí a pessoa continua argumentando. Por que que não? Por que que não? Porque apenas erros podem ser perdoados. E traição não é um erro, e sim uma escolha. Você confirma ou você contesta, Alcemar? Me responda, rapaz. Professor, eu acho o seguinte, ó. Às vezes o cara está traindo, né? Mas ele está errando, né? Ele errou. Não é que ele tenha escolhido trair, mas ele simplesmente estava achando uma situação complicada junto à pessoa amada, a namorada, por exemplo, né? Um colega, uma colega, e de repente, né, ele pede perdão pelo erro cometido
Não, professor, ele foi escolher mesmo ali. Ele escolheu, né? Então, você pode contestar essa fala do Éder Lopes. Inclusive, tem muitas frases assim, de efeito, quando você vai, por exemplo, mandar uma mensagem de parabéns para alguém, aí você vai lá no nosso velho Googlezão, aí procura mensagens de aniversário para pessoas amigas, para namorado, para a esposa, né? Você não encontra muito? E tem algumas frases de efeito assim, que você pode concordar com elas ou não. O problema é você escolher e verificar se do outro lado a pessoa vai concordar ou não com aquilo que você utilizou, tá? Então a réplica é isso. São os apartes, são as respostas, são os revides, são as contestações, são as objeções, são as refutações, os trocos. Eu vou lhe dar o troco, é na mesma moeda, viu? É desse jeito. É desse jeito. Vamos continuar mais um pouquinho, né, turma? Olha só. Uma questãozinha, né? Esse material foi gentilmente cedido, né, pela professora Ildalene. Olha aí. Nós erra. Quem reclamar, nós expulsa. Das 3 frases pichadas no muro, analisa-se corretamente. A frase 1 é uma réplica. A frase 2 é uma apreciação. A frase 2 é uma apreciação e uma réplica. A frase 1 é uma apreciação e a 2 é uma réplica. Nós erra. Quem reclamar, nós expulsa. Aqui tem um 3 aqui, mas na realidade esse 3 faz parte do 2, tá? Nós erra. E quem reclamar, nós expulsa. E aí? Eu vou deixar vocês pensando aí 2 minutinhos no que está aí nesse muro e me dê a resposta para a primeira questão. Na tela, valendo 2 minutos. Ok, galerinha. Diz aí para mim, turma.
Hein? Diz aí para mim, diz. Das 3 frases pichadas no muro, analisa-se corretamente. A frase 1 é uma réplica. Será se é? Nós erra. Hein? Ou a frase 1 é uma apreciação e a 2 é a réplica? Olha a resposta aí. Hein? Resposta é letra D de dado. A frase 1 é uma apreciação e a 2 é uma réplica. 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 Lindo? Lindo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para a próxima. O que é um texto argumentativo? Já falamos dele na nossa última aula, né? Do texto argumentativo. A gente colocou mais umas coisitas aí para serem analisadas. Vamos juntos? Para serem apreciadas, né? Por exemplo, tem um pessoal ali que está apreciando uma situação, né? É apreciação, né? Apreciação. Aí, se de repente eu chegar e contestar, aí eu tenho uma réplica, né? A réplica é a contestação. Então, o texto argumentativo, ele consiste em desenvolver, vamos juntos, consiste em desenvolver uma opinião e sustentá-la ao ponto de convencer as pessoas que seu ponto de vista está correto. Alciomar, nós, naquele momento, nós argumentamos, né? Nós argumentamos. E existe aí a questão do convencimento, né? Então, se eu consigo convencer alguém, né, por meio de argumento, pronto. Eu tenho aí um texto argumentativo. O texto argumentativo, ele tem como objetivo expor um determinado assunto e desenvolver um juízo de valor próprio, de forma clara e organizada. O que é o juízo de valor? O que é o juízo de valor? É exatamente o seu ponto de vista. É o que você pensa sobre, né? E você tem que ser capaz, né, de convencer o outro sobre o seu pensamento. A argumentação apela não só para a nossa racionalidade, por exemplo, um discurso político, sermões do padre Antônio Vieira, como também a nossa emotividade, que é a questão do texto publicitário. Ah, professor, peraí, eu preciso entender isso daí. Vamos lá. Às vezes, né, você apela para a razão, né? Para a razão. E às vezes você apela para quê? Para a emoção, né? A maioria dos textos publicitários, né, além de trabalharem com a razão, também trabalham com o lado emotivo. Trabalham com o lado emotivo. Aquilo que chama atenção, aquilo que desperta, aquilo que faz com que você, às vezes, fique comovido. Não é? É necessário, pois, né, que nós apresentemos um raciocínio coerente e convincente. Né? Raciocínio coerente e convincente. Olha aí.
Não há diferença fundamental entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Você concorda com isso aí? Você concorda com a frase do Charles Darwin? Não há diferença fundamental entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como o homem, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Você concorda ou discorda? Hein? Você concorda? Professor, observa. O homem, ele demonstra sentir prazer? Demonstra. Dor? Sim. Felicidade, sofrimento? Sim. E o animal, quando ele sente prazer, ele também demonstra? Sim. Lembre-se do seu petzinho quando está brincando com você. Quando você começa a pegar nele aqui, que ele se vira logo, né? Ali é prazer. Ali é felicidade. E quando você está sozinho com o seu petzinho, aí você vai sair, ele vai ficar sozinho em casa. Você acha que ele fica saltitando de felicidade? Qual é a resposta? Não. Ele fica logo emburrado ali no canto, né? Fica emburrado no canto. E ali ele sofre. Mas 3 horas depois que você chega, né? O rabinho dele fica, né? Para um lado e para o outro. Demonstrando, né? O grau de felicidade, né? Pelo fato de você estar retornando. Eu concordo com Charles Darwin. Eu concordo com Charles Darwin. Né? E veja bem, ele coloca aí que não há diferença fundamental entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Né? Ele relata que os animais, assim como o homem, eles demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Se de repente você discordar, aí você vai ter uma réplica. É, meu amigo, réplica. Não, não é assim não. O animal não pensa, o animal não tem dor, não sente felicidade, nem sofre. Você pode, mas você tem que criar argumentos para provar, né, a sua defesa, a sua réplica. Perfeito? Perfeito, prof. Muito bem. Olha essa charge aí. First written words. Movable table. Mass publication. E-mail. Twitter. 140 characters. What more is there to say? Tweet. Na charge, o que é que fica evidenciado aí? Né? O posicionamento do autor diante do tema, não é? Na charge, fica evidenciado o posicionamento do autor diante do tema. Letra A. O desenvolvimento da comunicação, a tecnologia desenvolveu o homem, a tecnologia reverteu a evolução do homem, ou a tecnologia criou um homem ainda mais inteligente que seus anteriores? Turma, eu vou compartilhar com vocês, né, essa resposta aí. Eu vou deixar mais 2 minutinhos você pensando aí, tá? Aproveite e pesquise aí o que você não conseguiu compreender com relação aos termos empregados em uma língua estrangeira. Por favor, 2 minutos.
E aí, turma? Bora, galerinha. Vai. O desenvolvimento da comunicação. Olha aqui, ó. Do tempo da pedra lascada. Olha aqui, ó. Eita. Isso aqui era o quê? Era impressão de jornais, era? Novable tape. O livro. Opa, computador, né? E o celularzinho, né? Muito bem. Veja que a tecnologia, ela reverteu a evolução do homem, né não? É, turma. É isso aí. Né? Vamos lá. Tipos de textos argumentativos. Tipos de textos argumentativos. Vamos lá. São gêneros textuais argumentativos e persuasivos. Eu saí colocando, né, na aula de ontem, né, vários exemplos e falei de cada um deles, né? A carta de reclamação e de solicitação, né? É um gênero textual argumentativo e persuasivo, né, que tenta mudar o seu comportamento, tá? Então, dentro da tipologia de textos argumentativos, existem os gêneros textuais que empregam essa tipologia. A carta aberta é um outro gênero, né, que utiliza a tipologia argumentativa. O abaixo assinado. Quem mais, prof? O manifesto. A carta do leitor. Ei, essa carta do leitor, ela vai para quem, hein? Essa carta do leitor. Quem é o alvo para essa carta do leitor? É o editor. É o editor da revista, do jornal. Né? É o editor. Perfeito? O artigo de opinião e seus modelos. Artigo de opinião. Anúncio publicitário. Né? No anúncio publicitário, nós temos algumas características que são específicas do anúncio, né? O discurso político. Ora, todo discurso político, né, ele é recheado de argumentos. Né? Argumentos que que vão ter a réplica, que devem ter contestação, ou não. Alguém pode só confirmar, mas é possível, né? O discurso político. E o texto de opinião, um texto qualquer sobre, né, a opinião. Por exemplo, qual é o seu ponto de vista sobre a seleção brasileira, com o time que está aí? Você acha que aquele jogador Pedro, centroavante, ele merece ser convocado para a Copa do Mundo? Aí você opina. O sermão, charge. Ah, meu amigo, tem muitos aí. Aí são alguns gêneros textuais, argumentativos e persuasivos. Pronto, turma? Vamos lá, então. Vamos juntos. Qual é a finalidade do gênero argumentativo? Bem, para contar uma história, nós usamos um texto narrativo, certo? Para contar. Para instruir alguém sobre como fazer alguma coisa, nós usamos um texto instrucional. Instrucional. Fazer um bolo, tomar um remédio, montar um brinquedo, etc. e tal. Para convencer alguém de nossas ideias, nós usamos textos argumentativos e persuasivos.
Então, a tipologia textual, né, ela sempre tem uma determinada finalidade. Se a minha ideia, se o meu objetivo é apenas informar, a tendência é usar uma tipologia narrativa, né? Não, professor, eu quero é convencer. Ah, meu amigo, você quer convencer? Então, o texto tem que ser argumentativo, né? Professor, eu só quero dar o passo a passo, prof. Ah, só o passo a passo? Então, é um texto instrucional, né? Aquela bula do remédio, né? Aquele boletim, eu vou chamar de boletim aqui, em que você precisa montar um móvel que você adquiriu, e lá tem as instruções, né, de como montar aquele móvel. Pronto. Ali é um tipo de texto, ele é específico. É muito comum você empregar ali formas verbais no imperativo, por exemplo, né? É muito comum. Portanto, na hora de escrever, nós observamos as características de cada gênero. Na hora de escrever, as características de cada gênero. E como adequar o texto à estrutura exigida por cada um deles. Se nós temos que observar, então nós vamos fazer a nossa apreciação. Nós vamos apreciar. Tá bom? São nos textos argumentativos e persuasivos que nos posicionamos criticamente, endereçando nossos argumentos a uma pessoa competente e com autoridade para resolver um problema de interesse coletivo. Ah, meu amigo, aí vem a réplica, né? Você pode contestar ou não. O problema não é meu, é de todo mundo. O problema é de todo mundo, né? Isso aí você tentando, né, você pode replicar, né, quando alguém diz que o problema não é seu, não é dele, né? Aí você pode replicar. Vocês já entenderam, né, o que é uma réplica, não já? Olha só aí. Dentre os textos argumentativos designados ao lado, abaixo, qual é aquele que as pessoas da charge estão praticando? And this debate is urged to again on Trump, public Hillary, private Hillary. E aí? É uma carta de reclamação? Isso aí é um discurso político? É um abaixo-assinado ou é um sermão? Aí você só erra se você quiser. Aí você só erra se você quiser, nenenzinho. Diga aí para mim. É claro que o seu conhecimento de mundo, vai ajudar bastante, né? Você sabe quem é, né? O Trump, não sabe? Hillary também. Sabe, não sabe? Então, vamos lá. Professor, isso aí é uma carta de reclamação. Não, neném. Carta de reclamação, não. Né? É um discurso político? É um discurso político. É um abaixo-assinado? Nunca no Brasil. Sermão? Never. 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 Nunca. Nunca. Então, a resposta é letra B, discurso político, ok? Ok, vamos para mais uma questão. Olha essa questão aí. Os dois personagens da charge têm um problema em comum. Qual é? Eu vou deixar 2 minutinhos você pensando para me dar a resposta. Valendo na tela.
E aí, turminha? Os dois personagens da charge têm um problema em comum. Qual é o problema? Olha o problema, olha. Aqui existe um espaço vazio, né? E ele precisa ser preenchido, né? Esse rapaz pegou essa escada aqui e acha que a escada consegue. A escada, ó, só vai chegar até a metade. Esse rapaz aqui pegou esse pedaço, né, de parede e vai colocar aqui. Também só vem até a metade, né? Então, eles moram em lugares distantes um do outro. Eles buscam soluções para resolver sua falta de diálogo, sofrem conflitos e dúvidas sobre quem eles são, ou eles pensam em soluções diferentes para resolver o mesmo problema. Ora, se um traz um pedaço de muro e o outro traz uma escada, os pensamentos que eles possuem, de fato, divergem. São, portanto, diferentes, né? São diferentes. Então, a resposta seria exatamente aqui a letra D de dado, tá bom? Divergem. Bem, o que é que nós temos mais? Eu quero que você reflita. Qual é a relação entre as palavras propaganda, publicidade, público-alvo e persuasão, convencimento? Seja o mais específico possível. E aí? Propaganda, qual é a relação que elas têm? Propaganda, publicidade, o público-alvo e a persuasão. Professor, a propaganda, ela quer vender um produto, né? Ela quer vender um produto, ela joga a propaganda lá. Sempre a propaganda é convincente? Nem sempre. E a publicidade? A publicidade ela vai tornar pública, né, uma informação qualquer. O público-alvo, né, é a quem se destina aquele texto. E a persuasão, né, é aquilo que vai convencer. Né? Aí é muito comum, né, o receptor ficar bem aqui, ó, no seu ouvido 24 horas, né, ouvindo formas verbais do imperativo. Compre, beba, vista, beba, use, seja, beba, use, seja, compre. Né? Você não é você. As pessoas querem, né, manobrar a sua forma de pensar, o seu modo de agir. Né? Então, muito cuidado, porque a persuasão, ela existe, mas tem que haver argumentos satisfatórios, argumentos que deem credibilidade, tá? Não deixe apenas, né, as informações chegarem para você sem que você, né, faça a análise, sem que você aprecie, sem que você avalie. Né? É necessário uma avaliação daquilo que você ouve todo santo dia. Todo santo dia tem gente, né, jogando coisa na sua cabeça. Se você não fizer uma triagem daquilo que você recebe todo santo dia, né, você, infelizmente, vai ser uma pessoa manobrada. Você não vai ser você. Eu gostei muito dessa imagem aí. Viu, Alcemar? Gostei muito dessa imagem aí.
Isso aí todo dia, isso acontece com cada ser humano desse país. Todo dia, né, nós estamos aí, ó, recebendo só ordens. Vocês já perceberam? Até vote, ande mais, corra, né? Use o tempo todo, todo o tempo. Beba Coca-Cola. Faça corrida. Ouça-me. E o engraçado é que a gente ouve isso aí, né? Toda hora, todo dia, em todo canto. Até no seu ambiente de trabalho. Da forma mais suave possível, mas ouve. Até na relação amorosa. Ande, amor, beije-me, abrace-me. É ou não é? É. E se você não fizer uma peneira, você vai enlouquecer. Publicidade versus propaganda, olha aí. A publicidade tem o objetivo de divulgar ou vender um produto, um serviço, uma ideia. Para atingir o objetivo, cria-se uma imagem favorável de uma empresa ou marca, utilizando argumentos para convencer o público, consumidores, né, das vantagens de ter aquilo que é divulgado. Aí é a publicidade. A propaganda, ela pode ser institucional, social ou política. E nem sempre está diretamente relacionada à venda de um produto. Né? Nem sempre está relacionada à venda de um produto. A propaganda. Né? Até aquele rapazinho, quando está no meio de um bocado de mulher, ele faz uma propaganda dele. Não, é porque eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou uma pessoa... Não... Pois é, ele não está vendendo nada, mas ele faz exatamente, né, uma abordagem de forma que o mulherio tenderá a vê-lo de outra forma, a forma como ele está, né, se manifestando. É uma propaganda. Alcemar, aquela situação, ó, quando o cara faz aquele coisa, é um tipo de propaganda. É um tipo de propaganda. Tá bom? Muito bem. Muitas das vezes também tem a finalidade de apenas propagar uma ideia, uma informação, promover uma causa, reunir pessoas com as mesmas ideologias. Para isso, emprega argumentos, a fim de persuadir o público. Público-alvo versus persuasão. Bem, pessoas, cidadãos, são levadas a abraçar uma opinião, a aceitar uma ideia e a agir em conformidade com essa ideia, né? Então, o público-alvo é o grupo de pessoas a quem se destina a informação, como jovens, adultos, médicos, filhos e público de maneira geral, tá? Pessoas mais ou menos escolarizadas, pessoas que utilizam uma linguagem formal ou linguagem informal, é o público-alvo. É a quem se destina, né, o texto. Tá bom? Este é o público-alvo. E as estratégias de conhecimento, de convencimento, né? Que é a questão da persuasão. São racionais e objetivas. Apelam para a razão ou a consciência. Estratégias de persuasão, emotivas e subjetivas, apelam à emoção
e a sensibilidade da pessoa, motivando-a à ação desejada pelo anunciante. Né? Vocês não já viram textos assim, textos publicitários, que apelam para o emotivo, para o emocional? Né? Por exemplo, se tem uma campanha para doação de órgãos, aí você coloca alguém se você gostaria que alguém da sua família precisando de um órgão, né, não recebesse, embora houvesse muitas pessoas ali prontas para a doação. Então, são estratégias utilizadas, né, mexendo com o emocional. Às vezes, até você tem um namoro, tem uma briga qualquer, aí você não quer mais, está decidida que não quer mais voltar para aquela pessoa, aí ela vai para o seu emocional. Ela vai para o outro lado e diz, olha, mas nós temos uma filha para criar, nós nascemos um para o outro, essa discussão não vai levar a nada, isso foi uma coisa pontual, vamos voltar, vamos viver o nosso amor. Né? Aí vai, resumindo, termina voltando. Uma semana depois, a mesma coisa acontece. Né? Então, muito cuidado, viu, galerinha? Muito cuidado. Mas há o convencimento por meio da racionalidade. Mas há também um convencimento por meio do emocional. Bem, observe o cartaz a partir do que vimos nos slides anteriores. Observe, para a gente fechar a nossa aula. Não deixe seu grande amigo morrer de raiva. Durante o ano todo, você pode vacinar o seu animal gratuitamente. Né? E aí tem um jogo de palavras, né? Morrer de raiva. Né? Morrer por esse de é uma preposição que tem valor de causa. Né? Não deixe seu grande amigo. Grande amigo. Quem é um grande amigo? Quem é o amigo maior do ser humano? O cão, né não? É um cãozinho. Pô, não deixe seu cãozinho morrer de raiva, não. Deixa não. Né? Deixe não. Durante o ano todo, você pode vacinar o seu animal gratuitamente. Observou o cartaz? Qual é a mensagem do cartaz? Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar o próximo horário com esse cartaz aí, tá bom? E a gente vai para o intervalo agora, tomar um cafezinho e tal. De volta, a gente dar continuidade ao nosso estudo. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. Fui!